Olá pessoal, eu sou o professor Jadielson Oliveira e estarei gravando mais uma videoaula de matemática sobre a equação do segundo grau do tipo ax² menos c igual a zero. Então, primeiramente, a gente tem que relembrar que na última videoaula, no último assunto que a gente viu a equação do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero. Era a equação e que não tinha o termo c. Essa equação que a gente vai ver agora, a gente tem o termo c e não tem aquele b. Ok? Então, as equações do segundo grau do tipo ax² menos c igual a zero são equações do tipo incompleta, nos quais falta o valor do coeficiente b. Esse tipo de equações tem uma maneira particular de resolução, no qual consiste em extrair uma raiz quadrada, como podemos ver nos exemplos abaixo. Então, primeiramente, vamos reconhecer como é o formato dessas equações. Então eu tenho aqui o exemplo A, x² menos 5 igual a zero. Ou seja, eu tenho o termo de x² e tenho o valor de c, que é o termo independente, ele não tem x. Então x² menos 5 igual a zero. A gente tem também x² menos 16 igual a zero. 2x² menos 40 igual a zero. Menos x² mais 4 igual a zero. Perceba o seguinte, no exemplo A, o meu valor de A é 1 e o meu valor de C é menos 5. No meu exemplo B, o valor de A, quando não tem nada do lado do x, é 1 e o do C é menos 16. No exemplo C, o valor de A é 2 e C é menos 40. No exemplo D, o valor de A é menos 1 e o C é 4, ok? Então, agora a gente vamos encontrar as raízes desse tipo de equação de segundo grau. Então, relembrando, raiz de uma equação é o número que, quando substituímos no lugar de x, o valor numérico da equação é igual a zero. Então, exemplo, encontre as raízes da equação x² menos 16 igual a zero. Então, veja só, pessoal. O modelo que eu vou fazer aqui vai sempre se repetir em todos os casos. Então, é questão de memorizar o passo a passo. Primeiro, x² menos 16 é igual a zero. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o 16 para o outro lado. Ele está negativo, passa positivo. Então eu fico com x² é igual a 16. Para esse 2 que está em cima do x desaparecer, eu passo para o outro lado mais ou menos raiz. Então vai ficar o quê? X é igual mais ou menos raiz de 16. Toda vez vai passar mais ou menos raiz? Vai sim, toda vez. Esse é o passo a passo. Para sair o 2 de cima do x, você passa para o outro lado mais ou menos a raiz do número que está do outro lado. Então, x é igual mais ou menos a raiz de 16. Quem é a raiz de 16? 4. Então, ou minha raiz vai ser 4, que é mais raiz de 16, raiz de 16 é 4, ou meu x vai ser menos 4. Então, a raiz você bota o sinal uma com o sinal de mais e outra com o sinal de menos. Lembrando que eu não preciso colocar o sinal de mais, né? Então, quem são minhas raízes? 4 e menos 4. Então, o conjunto solução é menos 4 e 4, ok? Lembrando que eu sempre tenho que ter duas raízes, porque a minha equação é do segundo grau. Significa que eu sempre tenho que achar dois valores. Muito fácil, muito prático. Vamos ver outros exemplos. Praticando. Letra A, x² menos 25 igual a zero. Então, quais são os passos? Primeiro vou reescrever x² menos 25 igual a zero. Passo o 25 para o outro lado, troca de sinal. Então, x² é igual a 25. Para sair esse 2 de cima do x, passa para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada. Ou seja, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, vai ficar ou minha raiz é 5 positivo, ou minha raiz é 5 negativo. Então, minha solução é menos 5 e 5. Ok? Fácil, né? Próximo exemplo. x² menos 5 é igual a zero. Então, novamente, mesmo passo, minha gente. x² menos 5 é igual a zero. Passo 5 para o outro lado, troca de sinal. x² é igual a 5. Para desaparecer o 2, eu passo mais ou menos, raiz quadrada de 5. Aí você pode perguntar, mas não existe raiz quadrada exata de 5. O que é que eu faço? Se não existe raiz quadrada exata, você só faz repetir. Você vai fazer o seguinte, ou minha primeira raiz é raiz de 5 positivo, ou minha segunda raiz é raiz de 5 negativo. Se não tem raiz exata, você repete a raiz. Só que eu vou ter duas. Eu vou ter uma positiva e a outra negativa. Então, quem é a minha solução? É menos raiz de 5 e raiz de 5. Ok? Próximo exemplo.
3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Aí você pode perguntar, mas agora eu tenho esse 3 que está do lado do x ao quadrado. Vai mudar alguma coisa? Pouca coisa. A base vai ser a mesma. Então, primeiro eu vou igualar a zero, como está. Passo o 3 para o outro lado. Fica 3x ao quadrado. Passei o 3 para o outro lado, ele estava negativo, ficou positivo. Agora eu vou fazer o quê? Esse 3 que está multiplicando o x ao quadrado, eu passo dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 3 dividido por 3. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 1. Cheguei nesse ponto aqui, x ao quadrado é igual a 1, eu vou resolver igual eu resolvi as outras. Para desaparecer o 2, eu passo o quê? Mais ou menos raiz. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 1. Isso me diz o quê? A raiz de 1 é 1. Então, ou meu x é 1, ou meu x é menos 1. Então, a minha solução é menos 1 e 1. Ok? Fácil, né? A diferença quando meu a não é 1 é que você tem que dividir. Só isso. Letra D. 2x ao quadrado menos 14 igual a zero. Novamente, olha. Tem o 2 ali do lado do x ao quadrado. Vamos fazer com calma o passo a passo. 2x ao quadrado menos 14 é igual a zero. Passa o 14 para o outro lado, ele fica positivo. Então, 2x ao quadrado é igual a 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 14 dividido por 2. Então, x ao quadrado é igual a 7. Chegou nessa parte, resolve igual às outras de cima. Para desaparecer o 2, eu passo mais ou menos raiz, né? Então, meu x vai ser mais ou menos raiz de 7. Qual será a próxima pergunta? 7 tem raiz exata? Não. Se não tem raiz exata, fica do jeito que está. Então, ou minha raiz vai ser raiz de 7 positiva, ou meu x vai ser menos raiz de 7, ou seja, a raiz negativa. Então, quem é a minha solução? É menos raiz de 7 ou raiz de 7. Por que eu botei a raiz? Porque 7 não tem raiz exata. Fácil, né? Então, vamos ver mais algum exemplo. Cuidado! Existe esse tipo de expressão aqui, olha. X ao quadrado mais 9 é igual a zero. Perceba o que vai acontecer quando eu passar o 9 para o outro lado. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então fica x ao quadrado é igual a menos 9. Nesse momento você pode parar a equação, porque não tem solução. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raízes quadradas reais de números negativos. Então toda vez que você passar o número para o outro lado e ele ficar negativo, ele não vai haver solução. Você pode parar na hora. Você pode colocar não tem solução. Se aparecer o x ao quadrado é igual a menos algum número, acabou, ok? Então tenha cuidado nisso. Não tem solução. Mas tenha atenção que pode aparecer isso aqui, olha. Menos x ao quadrado mais 4. Olha o que vai acontecer quando eu passar o 4 para o outro lado. Menos x ao quadrado é igual a menos 4. Aí você pode perguntar, eita, não tem solução. Calma, essa daí tem solução. Por que tem solução? Perceba que no exemplo anterior, o x ao quadrado era positivo. Nessa daqui, o x ao quadrado é negativo. E eu nunca posso ter o primeiro elemento negativo da equação, o termo de x. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico tudo por menos 1. Quando eu multiplico tudo por menos 1, o que é que vai acontecer? Quem está positivo fica negativo, e quem está negativo fica positivo. Então, os dois vão ficar positivos. Lembrando, minha gente, eu só fiz isso porque o x ao quadrado estava negativo. Aí você pode perguntar, por que você não fez antes? Perceba que na primeira conta o x ao quadrado está positivo. Eu só multiplico por menos 1 quando o x ao quadrado está negativo. Multiplicando fica o quê? X ao quadrado igual a 4. Agora eu posso resolver. Para desaparecer o 2, eu passo mais ou menos raiz. Raiz de quem? De 4. Quem é a raiz de 4? 2. Então, ou meu x é 2 positivo, ou meu x é 2 negativo. Então, minha solução é menos 2 e 2. Presta atenção, voltando. Cuidado, se o termo primeiro, x ao quadrado, for positivo e o depois da igualdade for negativo, não tem solução. Agora, se meu x ao quadrado for negativo, eu posso multiplicar por menos 1, o que tornou os dois positivos. Então, tenha cuidado nesses dois tipos de equações. E aqui tem uma maneira prática de você fazer. Para achar as duas raízes, você só precisa pegar mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. O que significa esse menos c? Que você troca o valor, o sinal do termo c. Vamos ver um exemplo. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Então, perceba que o x ao quadrado está o termo de a. Como não tem nada, é 1. E meu c é menos 49. Então, só preciso fazer isso aqui, olha. O 49 está negativo, troca de sinal.
Então fica 49 sobre A, que é 1. 49 dividido por 1, 49. Então minha resposta é raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 49. Então minha solução, ou x é 7, ou x é menos 7, que a raiz de 49 é 7. Então minha solução é menos 7 e 7. Voltando, menos C quer dizer que você vai trocar o sinal de C. Era menos 49, ficou 49. E divide por A. O A, no caso, era 1. Então, mais ou menos, raiz de 49 dividido por 1, isso é igual a mais ou menos raiz de 49, ou meu x é 7, ou meu x é menos 7. Outro exemplo. Aqui eu tenho que meu A é 2 e meu C é menos 128. Então, de novo, olha, menos C, então eu vou trocar o valor de C, o sinal de C. O C era menos 128, vai ficar 128 positivo. E meu A era 2, então fica 2. Então, mais ou menos a raiz de 128 sobre 2. 128 dividido por 2 é 64. Então, é mais ou menos a raiz de 64. Quem é a raiz de 64? 8. Então, minha solução ou x é 8 ou x é menos 8. Minha solução, menos 8 e 8. Ok? Tanto faz você fazer do primeiro método ou dessa maneira prática. As duas você tem que encontrar a mesma solução. Ok? A videoaula dessa semana acaba por aqui. É bem simples. Qualquer dúvida você volta, retoma o vídeo e tenta refazer os exercícios e tentar fazer as atividades. Ok? Boa semana e bons estudos.